Bom dia, estamos ao vivo, bom dia, quinta-feira, semaninha já tá quase acabando e vamos para mais um dia do nosso projeto Maná Diário, onde nós estamos estudando todos os dias um pouquinho da Bíblia, da Palavra de Deus. Bem-vinda, Andressa. Bem-vinda, Maria Lúcia, bem-vinda, Marzinha. Deus abençoe vocês. Bem-vinda, Rose, bem-vinda, Rossana. Hoje a nossa leitura é Lucas 18. Bem-vinda, Bruninha. Gente, eu quero começar hoje perguntando para vocês sobre ontem. Bem-vinda, Beth, né? Quem assistiu a live de ontem? Ontem nós falamos sobre gratidão. E eu fiz um desafio para vocês, né? Postei lá no meu feed. Eu queria que vocês me dessem um feedback. Se vocês não fizeram ontem, façam hoje, porque eu fiz, gente. E é difícil demais. É muito difícil, porque quando você se pega, você fala, poxa, eu já ia reclamar, poxa, eu já ia murmurar. E aí você para e agradece. É muito difícil. E ontem eu percebi o quanto eu estou precisando agradecer mais a Deus. O quanto eu estou precisando ser mais grata a Deus. E eu queria saber do seu feedback, eu queria saber de você. Se você fez o desafio da gratidão, se você ficou vigilante no seu dia, observando, né, para que você, para que pudesse sair da sua boca, né, para que não pudesse sair da sua boca palavras de murmuração, nem de reclamação, mas apenas palavras de gratidão. Né? Então depois vocês me contem. Né? Vocês podem me chamar aqui no direct, vocês podem me chamar no Instagram, não, Instagram é aqui, me chamar no direct, ou falar lá no grupo, como a Andressa acabou de falar, ou me chamar no WhatsApp pessoal, mas não deixe de fazer o desafio, porque isso é algo que nós vamos ter que fazer todo dia. No meu caso, eu vou ter que ficar vigilante, porque quando a gente vê. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pede a criança para fazer alguma coisa, a criança não obedece, aí sei lá, vai você murmurar, né? E aí ontem eu agradeci a Deus pela vida dos meus filhos, porque Deus me lembrou um dia onde eu orava e eu chorava e eu pedia a Deus, né, que eu tivesse uma família, né? E eu me lembro esse dia de 2012, né? Eu estava na época passando por uma situação muito difícil psicologicamente, e eu achava que eu não ia conseguir, né, construir a minha família, não ia conseguir ter filhos. E nesse dia Deus me deu uma promessa. Nesse dia Deus me deu a promessa que a Sara viria. E depois veio a Sara, e depois veio o Pedro. Então, muitas vezes, né, a gente reclama, a gente murmura por algo que nós mesmos oramos para ter. Porque a situação do dia a dia, ela nos sufoca. A rotina do dia a dia, ela nos consome. Então, nós precisamos parar e viver de uma maneira mais consciente. Amém? E hoje nós vamos falar sobre Lucas 18. Né? A primeira parábola de Lucas 18, que é a parábola da viúva e do juiz. E hoje nós vamos falar sobre perseverança em oração. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Então, olha só, Jesus ele está contando uma parábola aqui com um fim específico, com um objetivo, ensinar os discípulos a orar e não desanimar. Então, hoje o que Jesus vai nos ensinar aqui é orar e não desanimar. Jesus hoje vai nos ensinar sobre perseverança. E aí ele vai contar uma historinha. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Era um juiz mau. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou.
prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele não vai demorar? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Então hoje nós vamos estudar essa parábola, né? Bem-vindos a todas que chegaram depois. Hoje a nossa leitura diária do nosso projeto é Lucas 18 e nós vamos estudar essa parábola, a parábola da viúva e do juiz, né? E vamos entender o que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola. Então, o objetivo da parábola já está claro na primeira linha, né? Na primeira linha, Jesus já fala qual que é o objetivo da parábola. Que Jesus contou essa parábola para ensinar sobre perseverança em oração para os seus discípulos. E por que Jesus está ensinando sobre perseverança em oração? Porque ele sabe que muitas vezes a gente começa a orar por um motivo e desanima no meio do caminho. A gente para de orar. Ou porque a gente acha que Deus não vai responder a oração, ou porque a gente acha que não é vontade de Deus, ou porque a gente acha que Deus está demorando demais para responder. Muitos motivos podem ser muitos motivos os quais nos fazem parar de perseverar em oração. E aí Jesus está contando essa história. Então Jesus conta a história de um juiz corrupto. A história fala que o juiz não era temente a Deus, que o juiz era desonesto. E conta a história de uma viúva que tinha uma causa na justiça. A viúva ela não estava procurando vingança, ela estava procurando justiça. E ela todo dia bate na porta desse juiz, pedindo que ele julgue o caso dela. Até que um dia, esse juiz resolve julgar. Entenda que Jesus não está comparando Deus com esse juiz desonesto, porque Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é honesto. Jesus está contrastando, eita palavra difícil, Jesus está fazendo um contraste aqui, está mostrando a diferença entre Deus e esse homem. Esse homem é desonesto e julgou o caso dessa mulher. Deus é justo, é perfeito. Ele não vai julgar também o caso dos seus filhos? Ele não vai atender a oração dos seus filhos? Então perceba o contraste nas personalidades. Se esse homem que é mau julgou, por que Deus que é bom não julgará? É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Não desista de orar. Persevere em oração, porque Ele vai responder a sua oração. Só que muitas vezes a gente acha que Jesus não está respondendo. E aqui nessa oração, nessa parábola, tem uma chave para a gente, né? Eu quero que você pegue essa chave. Tá dizendo aqui, assim no verso 7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Jesus está falando aqui em perseverar em oração a respeito de um caso específico e de perseverar em oração durante o dia. Jesus está falando aqui sobre a importância de nós termos uma vida de oração, que é o que eu falo com vocês aqui todos os dias. É bom você estar aqui me assistindo, é bom você estar aqui interagindo conosco, aprendendo conosco. Nós estamos aqui aprendendo juntas. Mas é muito mais importante você ter uma vida perseverante de oração diante de Deus. E é uma vida de oração contínua. Aqui está dizendo que o seu povo que grita por socorro dia e noite. Você tem orado na sua vida dia e noite. Você tem buscado a Deus dia e noite. Você tem buscado a Deus em diferentes momentos do seu dia. Ou você acorda de manhã, às vezes até hora, passa o dia inteiro, se esquece de Deus, e depois no dia seguinte ora de novo.
e no outro dia se esquece de Deus de novo. Aqui, Jesus está nos mostrando a importância de perseverarmos em oração, de termos uma vida de oração e de perseverarmos por algum motivo específico. Porque muitas vezes a gente começa a orar e desiste, né? E aqui está falando, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo depressa. Deus vai julgar o seu caso depressa. Deus vai responder a sua oração depressa. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. E aqui que está a segunda chave. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes o que a gente acha que vai ser bom pra gente agora, não vai ser. Vai ser bom lá no futuro. Às vezes algo que a gente está buscando de bênção para nossa vida, se for nos dada nesse momento, vai ser maldição. E Deus, ele nos prepara. A sala de espera de Deus é uma sala onde nós somos santificados e preparados para receber aquilo que Deus tem para nós, para receber aquilo que nós estamos clamando. Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos, porque nós temos certeza de que se Deus nos der aquilo ali, nossos problemas serão resolvidos. Nós temos certeza que se Deus responder a nossa oração do nosso jeito, nós vamos ser felizes e tudo vai se resolver. E não é assim. Não é assim. E Deus está querendo nos ensinar com isso. Nós não devemos desfalecer. O fato de estarmos orando todo dia pelo mesmo assunto não quer dizer que nós não temos fé. Ao contrário, estarmos orando todos os dias pelo mesmo motivo mostra que nós temos fé e ao mesmo tempo fortalece a nossa fé. Olha que interessante. Porque quando a gente persevera em oração, quando a gente ora, a gente tira os nossos olhos das circunstâncias. A gente tira os nossos olhos do que está acontecendo e a gente olha para Deus, que é soberano, que é maior do que tudo e do que todos. E aí a gente tira os olhos das circunstâncias, a gente olha para Deus e a nossa fé é cada vez mais fortalecida. E a gente vai aumentando a nossa fé e a gente continua orando, continua perseverando, até o dia em que Deus vai responder a nossa oração. Essa parábola ela ensina que na vida cristã nós temos uma responsabilidade e uma necessidade de ter uma vida de oração. E de que nós precisamos orar sempre pelo mesmo assunto até que a resposta chegue. Não desista de orar. Não desista de orar pelo seu sonho. Será que você tem um sonho enterrado? Será que hoje Deus está trazendo à sua memória aquele motivo que você orava lá atrás e que você desistiu? Eu não sei por que você desistiu de orar por isso. Eu não sei se você acha que o sonho era grande demais. Eu não sei se você acha que era irrelevante demais para Deus. Mas eu já falei sobre isso aqui em outras lives. Deus, ele é Deus de detalhes. Deus, ele é Deus de detalhes. Daí eu quero contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Recentemente, eu precisava estabelecer uma meta. Não, eu não precisava estabelecer essa meta. Eu queria estabelecer essa meta diante de Deus. E quando eu fui estabelecer essa meta, no meu pensamento veio uma meta que eu falei assim, eu nunca vou conseguir alcançar essa meta. Não tem jeito. Como que eu vou fazer isso? E imediatamente eu reduzi essa meta. E eu coloquei uma meta diante de Deus menor. Mas que mesmo assim era grande aos meus olhos. Era uma meta muito grande. E eu também não via como eu ia conseguir cumprir, chegar nesse objetivo. E eu comentei com uma pessoa que não era cristã a respeito dessa meta. E na mesma hora eu falei, Deus, e se o Senhor não me honrar? E se eu não conseguir atingir essa meta? E eu também senti no meu coração Deus falando comigo que ele não tinha obrigação de fazer com que eu conseguisse cumprir essa meta. Ele não tinha que provar nada para ninguém. E Deus não tem que provar nada para ninguém. Mas Deus, ele é misericordioso. E ele me ajudou a alcançar a meta.
E ele me ajudou a alcançar aquela primeira meta, sabe? Aquela meta que eu pensei e que eu achei que nunca ia conseguir. Deus me fez alcançar aquela meta. E Deus trouxe no meu coração uma gratidão. Eu falei, meu Deus, como nós somos pequenos. Como nós achamos que os nossos anseios, que os nossos medos, que as nossas aflições não vão chegar até Deus. Como a gente acha que Deus não vai se incomodar com coisas pequenas. Mas eu tô aqui para te dizer que Deus, sim, Ele tá de olho em você. Ele tá de olho no seu clamor. Ele tá de olho na sua oração. E Ele vai responder sim. E aí a parábola termina assim. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? E aqui a fé está sendo atribuída, vinculada à oração. Será que Jesus vai encontrar aqui na terra pessoas que perseveram em oração? Será que nós temos sido pessoas que perseveram em oração? Então hoje a mensagem é: persevere em oração. Não desista de orar. Deus, Ele está ouvindo. Nenhuma oração sua é perdida, filha. Nenhuma oração sua é perdida. Jesus, Ele recolhe as nossas orações. Mas Ele vai responder no tempo dEle, que nós não sabemos qual é. Mas nós precisamos continuar perseverando em oração. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Persevere em oração. Eu quero te incentivar a desenterrar aquele sonho. Desenterrar aquele projeto que você julgava que Deus não ia se incomodar. Aquele projeto pelo qual você não quer incomodar Deus. Ah, não vou fazer isso, porque Deus vai perder tempo com isso. Deus quer. Deus quer responder a sua oração. Deus quer que você persevere em oração. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Todos os dias, Ele quer ouvir você orar. Porque oração é relacionamento. E quanto mais você ora, mais a sua fé aumenta. E mais o seu relacionamento com Deus se torna íntimo. Mais o seu relacionamento com Deus se torna íntimo. Então hoje, Deus quer intimidade com você. Através da sua oração. Amém? Então que nós possamos orar. Que nós possamos lembrar quem é Deus todos os dias e tirar os nossos olhos das circunstâncias, porque Ele é justo e Ele vai julgar o nosso caso. Amém? Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor julga a nossa causa e o Senhor vem depressa em responder as nossas orações, em suprir as nossas necessidades, em acolher-nos como filhas. Nós te agradecemos, Deus, por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus justo. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos lembra hoje que nós precisamos perseverar em oração todos os dias. Então nós queremos te pedir também, Pai, que o Senhor nos ensine a perseverar em oração, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor tire das nossas vidas o desânimo, que o Senhor tire o desfalecimento, que o Senhor tire a dúvida, em nome de Jesus, que o Senhor tire, Deus, tudo que não vem do Senhor e que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha com a Tua fé, que o Senhor nos encha com a perseverança, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos perseverar em fé. Eu abençoo a sua vida que está assistindo essa live. Eu abençoo a sua vida com fé. E clamo para que o Senhor aumente a sua fé. Para que o Senhor te dê intimidade com Ele. Para que você persevere em oração. Em nome de Jesus. Amém? Essa live vai ficar salva. Eu quero te pedir, por favor. Nós temos aqui 13 pessoas online. Por favor, todo mundo que está aqui, vai lá e curte para mim. Me ajuda a mostrar para o Instagram que a palavra de Deus é relevante e que nós queremos espalhar a palavra de Deus por essa terra, por essas redes sociais. Eu tô gravando também essa live e vou postar no meu canal do YouTube. Né? Se você tá aqui e você ainda não me segue no canal do YouTube, o link tá lá na minha bio. Me segue lá, me ajude a crescer também no YouTube,
para que as redes sociais deixem de ser apenas um lugar onde as pessoas se enchem de coisas inúteis, mas para que as redes sociais também se tornem um local onde as pessoas se enchem de palavras de bênção. Né? E é por isso que eu tô aqui, porque eu quero dissipar a palavra de Deus para outras pessoas. Deus abençoe vocês, eu conto com vocês e até amanhã, 7h30.